Nós louvamos o nosso Senhor Jesus, aquele que abriu mão da sua glória, que mesmo sendo Deus, se esvaziou para servir ao Pai em favor de cada um de nós, para que fôssemos feitos filhos de Deus. Receba a nossa adoração essa noite, Senhor Jesus. Nós te bendizemos. Quero convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 6. Estamos quase terminando Efésios. Eu achei que nós terminaríamos Efésios no último domingo do ano. Ainda vai ficar mais uma pregação em Efésios. Estamos quase acabando Efésios. Efésios capítulo 6, eu vou ler dos versos 5 ao 8. Já adiantando aos irmãos, terminando de expor Efésios, nós vamos começar uma maratona na carta de Paulo aos Gálatas, a essência do Evangelho. Efésios capítulo 6, acompanha comigo a leitura a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Até aqui, vamos orar? Pai Santo, mais uma vez, estamos diante de Ti em adoração. Te adoramos através das canções, das orações, e agora queremos adorar o Senhor através da exposição da Tua Palavra. Que ainda estejamos em momento de adoração, que a exposição seja feita com louvor e adoração, que a audição dessa pregação também seja feita com louvor e adoração, que todos nós nesse salão estejamos com o nosso coração voltado para a Tua Palavra agora, porque tudo gira em torno dela. Nós estamos aqui para sermos alimentados pela palavra do Senhor e para adorarmos ao Senhor conforme ela nos instrui. Portanto, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, essa última exposição que nós temos feito, as últimas exposições que nós temos feito em Efésios, Paulo tem tratado aqui do contexto de vidas transformadas pela plenitude do Espírito Santo. É isso que a gente tem visto aqui. Desde lá do verso 18 do capítulo 5, onde Paulo ordena para que os crentes sejam cheios do Espírito Santo, a partir de então, Paulo começa a tratar do que são relacionamentos transformados por essas pessoas que são cheias do Espírito Santo. Ele já mostrou o que é uma esposa cheia do Espírito Santo, a partir do verso 22. Ele já mostrou o que é um marido cheio do Espírito Santo, a partir do verso 25. Ele já mostrou o que são filhos cheios do Espírito Santo, logo no início do capítulo 6, como são os pais cheios do Espírito Santo, e agora ele vai falar com os servos. Em primeira medida, uma primeira forma de a gente pensar, esses servos são literalmente os escravos daquela época. Não são servos como hoje nós tratamos a palavra servo. São servos mesmo que serviam aos seus senhores como escravos. Eles tinham um dono humano, um senhor de escravo. Eram escravos. Mas nós podemos tratar desse texto também, e eu quero trazer nessas duas formas de interpretar o texto, tanto me referindo aos escravos, literalmente, daquele tempo, quanto me referindo aos cristãos, porque nós fomos chamados para ser servos.
O nosso Senhor é o maior exemplo de servo. Nós cantamos aqui, e se já cantamos, não tem como voltar atrás. Nós cantamos que Ele é o nosso Senhor, porque Ele nos conquistou com os seus méritos. Cristo sim tem méritos ao conquistar a igreja, porque Ele, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus e se esvaziou. Nós não nos esvaziamos porque a gente já é vazio, a gente não tem mais para onde ir. Cristo se esvaziou. Então, Cristo sai da sua condição de glória que tinha com o Pai para assumir a natureza humana. Então, o nosso Senhor, o nosso Redentor, é o nosso maior exemplo de servo. Então, em segunda medida, eu quero ver aqui com vocês também aquilo que cá para nós. As ordens de Paulo falam também diretamente ao nosso coração, porque fala com todos aqueles que são servos. É interessante falar de serviço. Quando nós pensamos no significado de serviço, talvez um grande exemplo que ilustra isso é a forma como os soldados servem. Já parou para pensar como que um soldado serve? Principalmente em tempos de guerra, os soldados, eles fazem juramentos de serviço. Eles juram servir a sua pátria e eles juram principalmente servir também uns aos outros em ambiente de guerra. No ambiente de guerra, eles juram cuidar uns dos outros e servir uns aos outros. Quando a gente pensa em serviço, é bom a gente lembrar de como que os soldados servem, como que os militares servem, e em especial no campo de batalha. No campo de batalha, eles assumem o compromisso de cuidar uns dos outros. Um dá cobertura para o outro, um serve ao outro. No campo de batalha, guarda essa informação porque vai servir para a semana que vem. Semana que vem nós vamos caminhar para o final de Efésios, onde a Bíblia nos ensina que nós estamos constantemente em um campo de batalha. E as nossas lutas não são contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Em especial, os soldados, eles cuidam uns dos outros no campo de batalha. Tem um exemplo que ilustra bem essa atitude de servo, que foi retratado no livro de um homem chamado Ernest Gordon. Esse livro, ele escreveu em 1962, o nome é Através do Vale do Quai. Esse livro virou filme em 2001, e o nome do filme é A Última das Guerras. Eu já marquei lá para assistir, por enquanto. Eu li uns trechos do livro, mas já marquei para ver o filme como que é. Neste livro, o Gordon, ele vai narrar os horrores de um campo de concentração, quando ele e os seus companheiros soldados se tornam prisioneiros de guerra dos japoneses. Então eles passaram um tempo sofrendo os horrores de um campo de concentração japonês. Eu separei um trecho do livro para ler para você. Eu queria que você ficasse muito atento aqui. Olha o que o Gordon escreve no livro dele. O dia de trabalho havia terminado. As ferramentas estavam sendo contadas, como de costume. No momento em que a tropa estava prestes a ser dispersada, o guarda japonês gritou que uma pá estava faltando. Ele insistiu que alguém havia roubado para vender aos tailandeses. Avançando a passos largos, para cima e para baixo, diante dos homens, ele discursava e os condenava por sua perversidade e pela mais imperdoável de todas as suas ingratidões ao imperador. Enquanto esbravejava, ele levou a si mesmo a uma fúria paranoica. Gritando em inglês caótico, ele exigiu que o culpado desse um passo à frente para receber a sua punição. Ninguém se moveu. A ira do guarda atingiu novos patamares de violência. Matar todos, ele gritou. Para mostrar que realmente intencionava fazer o que havia dito, ele ergueu seu rifle, apoiou em seu ombro e olhou na mira, pronto para atirar no primeiro homem no final da fila. Naquele momento, o Argyll deu um passo à frente. Ficou em posição de sentido e disse calmamente: eu fiz isso. O guarda liberou todo o seu ódio acumulado. Ele chutou o prisioneiro indefeso, bateu com seus punhos,
Ainda assim, o árguel se mantinha em posição de sentido, com sangue escorrendo pelo rosto. O seu silêncio levou o guarda a uma raiva excessiva. Segurando o seu rifle pelo cano, ele o ergueu bem alto acima da cabeça e, com um grito final, golpeou fortemente o crânio do árguel, que desabou inerte ao chão e não se moveu. Apesar de estar perfeitamente claro que ele estava morto, o guarda continuou a espancá-lo e só parou quando estava esgotado. Os homens que haviam sido designados para trabalhar pegaram o corpo do seu camarada, colocaram suas ferramentas sobre os ombros e marcharam de volta para o campo. Presta atenção. Quando as ferramentas foram contadas novamente na casa do guarda, não faltava pá alguma. O guarda tinha contado errado. O jovem soldado que deu um passo à frente não havia roubado a pá. Ele havia dado a vida por seus amigos, por seus companheiros soldados. Veja o que está acontecendo aqui. Aquele jovem soldado havia feito um juramento. Ele jurou servir a sua pátria e ele jurou servir os seus companheiros de batalhão. E ele foi até as últimas consequências para cumprir com esse juramento do serviço. O texto que nós lemos aqui do apóstolo Paulo vai falar especificamente do relacionamento entre senhores e escravos, servos e senhores. No entanto, como eu já disse, todos nós somos chamados para ser servos. E nós servimos ao Senhor. Esse é o nosso papel, servir ao Senhor. E a gente tem muito para aprender com esse exemplo aqui. O próprio Senhor Jesus esclareceu que a vida cristã envolve o serviço que nós prestamos uns aos outros. Ele ensinou que vida cristã pode ser descrita através do serviço que o cristão realiza. Em Mateus capítulo 20 e 25, Jesus diz assim: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. E aí Jesus continua dizendo: tal como o Filho do Homem. Ele se põe como referência. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, quando ele trata do serviço cristão, quando ele diz que o nosso papel não é copiarmos o conceito de hierarquia e de vida que os homens desse mundo têm, que é buscando ter os cargos mais altos da sociedade, a maior capacidade de influência da sociedade, ele vai dizer: seja capaz de servir. E quando ele diz que o crente tem que ser capaz de servir, ele se coloca como exemplo, porque ele diz: foi assim comigo, dou a minha vida em resgate por muitos. O primeiro texto que nós vemos na nossa liturgia aqui, o apóstolo Pedro dá uma ordem: servir uns aos outros. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Isso é ordem. Quando você é unido ao corpo de Cristo, você tem uma ordem: servir. Você, quando adora a Deus, você está servindo a Deus. Quando você usa dos talentos que Deus te deu, você está servindo a Deus. E o seu serviço é adoração. Quando você usa aquilo que Deus te deu para fazer algo para alguém que Deus faz com que a sua providência, com a providência dele, cruze o seu caminho, você adora a Deus, servindo esse que ele te colocou. O apóstolo Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo, que escreveu o texto que nós lemos aqui, entendeu que a maior condição que um homem pode chegar na sua vida na terra é se tornar escravo de Jesus Cristo. Por isso que em Romanos capítulo 1, verso 1, ele diz, quando se apresenta, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Esse é o maior posto que você pode ter, ser um escravo de Cristo. Olha só, quando Paulo escreve essa carta para os Efésios, a escravidão era algo muito comum. Havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. Eles eram a principal força de trabalho do Império Romano. Um filósofo grego da antiguidade chamado Aristóteles ensinava algo interessante sobre isso aqui.
Ele dizia o seguinte: olha, existe uma escravidão que é natural. Ele ensinava o conceito de escravidão natural. E dizia o seguinte: quem nasceu para ser escravo tem que se contentar com essa situação. Ele nasceu para isso, para ser escravo. É isso que Aristóteles ensinava. E talvez Aristóteles, um dos principais formadores do pensamento greco-romano daqueles dias, ele ensinava que existem 3 tipos de ferramentas de trabalho: as manuais, que a gente usa para executar o trabalho; os animais, que a gente usa para executar o trabalho; e os escravos. Eles ensinavam que os escravos eram apenas máquinas pensantes. Eles eram máquinas. Percebe? É o cristianismo que reafirma a dignidade do homem. Nós vimos algumas semanas atrás que o cristianismo afirma a dignidade da mulher, dizendo que para a mulher servir ao marido é a condição de restauração da sua dignidade que havia perdido na cultura daqueles dias, colocando o marido como alguém que ama a mulher exatamente como Cristo ama a igreja. Paulo, através desse texto, vai ressaltar o conceito de dignidade da humanidade, e isso vai mudar a história da humanidade ao longo do tempo. O conceito de escravidão era algo comum no Império Romano. Quando Paulo escreve isso aqui, ele mostra que para com Deus não há acepção de pessoas. Principalmente se você ler o verso 9. É isso que ele está dizendo no verso 9 aí. Para com Deus, diante daqueles que são seus filhos, não há acepção de pessoas. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos? Olha, a salvação não é um privilégio para os senhores. A salvação não é um privilégio para os ricos. Havia esse entendimento entre os gregos: quanto mais rico, mais favor aquele homem tem de Deus. Havia esse entendimento entre os judeus também: quanto mais rico, mais próximo de Deus deve estar o homem. Por isso que ele é tão abençoado. É por isso que quando o jovem rico rejeita as palavras de Cristo, os discípulos ficam admirados. E eles vão pensar o seguinte: olha, quem pode ser salvo então? Havia o entendimento que quanto mais rico, mais abençoado. Que quanto mais rico, mais próximo de Deus. Então, rico e salvação é algo que caminhavam juntos. Paulo vai mostrar aqui que Cristo é Senhor de ricos, pobres, senhores e escravos, e que a salvação é algo que vem de Cristo para todos os homens. O primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos aqui é que há uma ordem muito clara. Nós vimos ordens ao cerco desses últimos dias. Aqui há uma ordem muito clara, e a ordem agora é para os servos. A ordem agora é para os escravos. A ordem agora é para nós que servimos. Olha só, verso 5. Acompanha comigo e não tire os olhos da Bíblia. Apenas quando for para olhar e entender a explicação. O apóstolo Paulo nos mostra aqui que a ordem clara para os servos é uma ordem para obediência. Verso 5, Paulo diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne. A expressão quanto a vós outros, no original, é simplesmente os servos. Tem um artigo e o substantivo aqui, os servos. A forma como que Paulo transita aqui as ordenanças para os diferentes tipos de pessoas, é isso aqui que eu quero que você preste muita atenção, fica ligado. Paulo está iniciando o verso 5 dizendo, os servos. A forma como ele transita entre os diferentes grupos de pessoas que estão recebendo a sua ordenança, mostra que essa plenitude do Espírito Santo, ela é real e ela é transformadora nos diferentes grupos de pessoas. A plenitude do Espírito Santo, ela transforma mulher, marido, filho, pai, servos, senhores. Paulo está transitando nos diferentes grupos de pessoas de uma sociedade, dizendo, não há indivíduo que não seja transformado pelo Espírito Santo quando este é cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo tem poder para mudar qualquer indivíduo, seja ele quem for. Servos e senhores são moldados pelo Espírito Santo. Ele continua dizendo, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. É interessante quando a gente lembra do contexto de Efésios, por que Paulo dá essa ordem? Obedeçam. Perceba, há uma ordem de submissão para a mulher, há uma ordem de amor sacrificial para o homem,
Há uma ordem de obediência para os filhos e agora uma ordem de obediência para os servos. Quando a gente lembra do contexto de Efésios, quem os homens eram e o que eles passaram a ser quando Deus os salvou, Paulo fica confortável e dá esse tipo de ordem. Por que Paulo está escrevendo para escravos e dizendo, olha, obedeçam aos seus senhores? Paulo faz essa ordem, faz essa ordenança, essa declaração, fundamentado no fato de que eles já foram libertos de uma escravidão muito maior que essa. Eles já provam de uma verdadeira liberdade que nenhum outro homem pode provar sem Jesus Cristo. Você vai lembrar que em Efésios capítulo 2, dos versos de 1 a 3, Paulo mostra que antes do Senhor ter nos salvo, nós éramos mortos espiritualmente, escravos do mundo, do diabo e do próprio pecado. Entendendo isso, entendendo que a verdadeira liberdade já foi conquistada por Cristo Jesus, Paulo se sente confortável para dar ordem aos escravos para que eles obedeçam. Paulo está apoiado no fato de que a maior liberdade que o homem pode provar, ele já provou. Aqueles servos já provam, eles já são redimidos pelo Senhor Jesus. Por isso eles, apesar de estarem servindo a um Senhor na terra, eles têm um Senhor muito maior no céu, que já ofereceu verdadeira liberdade para eles. Essa escravidão aqui, que antes nós também estávamos submetidos, a escravidão que aqueles servos estavam submetidos antes do Senhor Jesus, não tinha implicações apenas momentâneas, temporais. As implicações eram eternas, porque eles estavam condenados, assim como nós estávamos condenados a uma eternidade sem Deus. Paulo pode olhar para nós agora, Paulo pode olhar para si mesmo e se gloriar no fato de ser um escravo de Jesus Cristo, porque ele entende que ele também era um escravo de Satanás, mas agora ele é escravo de Cristo. Esses servos que estão recebendo a ordem para servirem aos seus senhores segundo a carne, também eram escravos de Satanás, escravos do mundo e escravos do pecado, mas agora eles são escravos de Cristo. Eles provam de uma verdadeira liberdade que outro homem nenhum pode provar sem Jesus Cristo. É sobre esse entendimento que está fundamentada a ordem do apóstolo Paulo. Obedeçam, porque verdadeira liberdade vocês já receberam do Senhor Jesus. Na carta que Paulo escreve aos Efésios, ele já nos lembra, ele já nos mostra do real valor do ser humano. A verdadeira posição, e na verdade a única posição que importa para nós. Talvez alguns daqueles servos estariam tentados a serem revoltados com o seu Senhor. Vamos lembrar do contexto em que a carta de Efésios foi escrita. Paulo estava preso, e juntamente com a carta de Efésios escrita na prisão, outras cartas foram escritas. Paulo escreveu Colossenses, Paulo escreveu Filemão. A carta de Filemão, Paulo está escrevendo para um senhor de escravo, porque o escravo dele havia fugido. E agora, Paulo, junto com a carta, está devolvendo o escravo fujão para seu senhor. Paulo está orientando os servos daqueles dias, e está nos orientando como os servos contemporâneos, de que a mais alta posição que um homem pode ocupar na terra, não é deixar de servir alguém na terra, não é se tornar senhor na terra. Essa não é a mais alta posição que nós podemos alcançar. A mais alta posição que nós podemos alcançar já nos foi dada. Por isso que Paulo está dando ordem para servos aqui. Por isso que Paulo está dando ordem para mim e para você como servos também. No capítulo 2 dessa mesma carta, no verso 6, ele havia dito o seguinte: e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição do crente. Paulo pode chegar para uma geração de escravos e dizer: olha, não se desanimem em servir ao seu Senhor, porque na verdade a posição que mais importa, a posição mais digna que um homem pode ter é aquela que ele recebeu de graça no sacrifício de Cristo Jesus. E o Senhor nos ensinou que nós já estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus.
A sua dignidade não está no fato de você servir ou não alguém na terra. A sua dignidade está no céu, no ser, na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o seu valor. E não a posição que você ocupa aqui. Paulo pode me aconselhar e pode te aconselhar, pode nos dar ordem para servir, nos mostrando que a verdadeira dignidade, na verdade, nem nossa é de Cristo. E ele coloca a nossa condição como sendo algo certo. Ele diz, já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. É questão de tempo. Em algum momento tem um servo do Senhor, Deus tem um outro servo, que é a morte, e em algum momento esse servo vai nos entregar para ele, mas nós já somos dele. Seja você servo, seja você Senhor, nós pertencemos a ele. Com base nisso, essa obediência que Paulo vai exigir dos servos, primeiramente, ela tem um fator motivacional. Paulo é um verdadeiro coach. Mas a motivação de Paulo é bíblica. A motivação de Paulo é duradoura. Ela tem uma duração eterna. Não é momentânea como os coaches de hoje, que faz você ficar agarrado a esse mundo. Paulo faz com que a gente fique agarrado à eternidade. O primeiro destaque que eu faço aqui com esse texto, irmãos, é que a obediência do crente é motivada pelo compromisso com Cristo. Também, olha aí mais uma vez o verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei vosso Senhor segundo a carne, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Percebe? O padrão se repete aqui. Paulo coloca Cristo diante das mulheres para ordenar que elas sejam sujeitas ao marido. Paulo coloca Cristo diante dos homens para ordenar que eles amem as mulheres exatamente como Cristo amou a igreja. Paulo coloca Cristo diante dos filhos para ordenar a obediência deles. Paulo coloca Cristo diante dos servos para ordenar a obediência dos servos. Cristo é o fator motivacional de Paulo. Cristo é o nosso fator motivacional para o nosso serviço. Isso aqui já elimina a possibilidade de você servir para ter alguma recompensa para você mesmo. Cristo é um fator motivacional. É fazer para Ele, por causa dele. A expressão no Senhor aqui, ou se referindo a Cristo, se repete 3 vezes. A primeira está no verso 5, quando Paulo diz assim: na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, o que Paulo quer dizer com essa expressão como a Cristo? O servo devia ter a plena convicção de que ele não estava trabalhando para seu senhor terreno, para seu senhor segundo a carne. Ele devia ter a plena convicção que o trabalho dele seria recebido por Cristo. Por isso ele trabalharia com sinceridade. Paulo está dizendo que esse servo deveria ter em mente convicção de que Cristo é o Senhor que está sendo servido com o trabalho dele. A segunda vez em que esse texto com a expressão em Cristo aparece é no verso 6. Ele diz assim: mas, verso 6, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Quando Paulo coloca Jesus diante dos olhos dos servos para ordená-los ao serviço fiel, ele tem 2 objetivos aqui. Guarda isso. Primeiro, é mostrar que Jesus é o alvo do serviço. Quando ele diz como servos de Cristo, é que eles deviam entender que quem estaria sendo servido é o Senhor e não os senhores. O primeiro objetivo é colocar Cristo como o alvo do nosso serviço. É para Ele que fazemos. O segundo objetivo é colocar Cristo como exemplo. Então Cristo não é apenas aquele que é alvo do serviço do servo, mas é o exemplo para o servo. É o exemplo que deve ser seguido pelo servo. Por isso que Paulo vai dizer, olha, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Pai.
Jesus se apresenta como servo fiel que cumpriu com a vontade do Pai. Lá em João 4,34, Jesus diz assim: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando os discípulos ficam preocupados, porque fazia muito tempo que Jesus estava sem comer, eles vão falar para Jesus: Jesus, come alguma coisa. Jesus vai dizer para eles: sabe o que é minha comida? Fazer a vontade de Deus. Jesus coloca a vontade do Pai como sendo, ele compara com comida porque é o essencial para ele, é o fundamental para a sua estadia na terra. Ele veio na terra cumprir a vontade do Pai, por isso ele é o nosso servo de exemplo. Por isso Paulo coloca Cristo diante dos olhos do servo para dizer: como a Cristo, sirva. Como servos de Cristo, obedientes, servindo de coração à vontade do Pai. Cristo é o alvo do seu serviço. Você não está fazendo para o seu patrão, você não está fazendo para mim, você não está fazendo para o seu irmão, é para ele. E Cristo é o exemplo do seu serviço. Olha para ele para você entender o que é serviço. Por isso que o sentimento de Jesus, a vontade de Jesus é sempre a referência para nós. Filipenses 2,5. Cristo não apenas desejou se esvaziar e ficou na vontade, ele se esvaziou, e ele não fez por obrigação, ele fez por amor. Então, quando Paulo coloca Cristo como exemplo, está dizendo o seguinte para você: olha, sirva com dedicação aquele a quem você tem que servir. Cristo é quem vai receber o seu serviço. Em primeiro lugar, ele é a tua motivação, e ele também é o seu exemplo. Se ele, olha, presta atenção nisso. Por isso que eu disse no começo da liturgia que não servir é pecado. Não servir é se considerar superior a Cristo. Presta atenção, ele sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus e se esvaziou. Agora a gente não é nada, e quando a gente não serve, a gente está pegando a quê? Não servir é pecado. Não usar os dons que Deus te deu para servir alguém é pecado, é se considerar superior a Cristo. Terceira vez que a referência a Cristo aparece aqui, no verso 7, Paulo diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Olha só, alguns detalhes da Escritura não pode passar desapercebido. Paulo repete Cristo como referência pela terceira vez. E toda vez que a Bíblia repete uma mesma coisa 3 vezes, pare e preste atenção. A santidade de Deus é repetida 3 vezes. Deus é santo, santo, santo. Ele está chamando a sua atenção para a santidade de Deus. Olha, é algo que precisa ser observado. Ter Cristo como a referência para o serviço. Paulo repete 3 vezes aqui. É algo que precisa ser observado. Um exemplo para te ajudar a entender. Eu gosto do exemplo dos puritanos acerca do trabalho. Como eles encaravam o trabalho. Nós temos a mania de falar sextou quando chega a sexta-feira, né? E por que a gente faz isso? Porque a sexta-feira está mais perto do sábado, domingo, vai ficar sem fazer nada. Ou vai folgar quem folga no sábado ou no domingo. Então, quando chega a sexta-feira, é Instagram, sextou. É Facebook, sextou. É mensagem do WhatsApp, é status, sextou. Sexta-feira, é aquela alegria. Os puritanos não entenderiam o motivo da alegria nossa. Se os puritanos vivessem nos nossos dias, eles não se alegrariam com a sexta-feira. Sabe com que dia que eles iam se alegrar? Com a segunda. Eles iam dizer, segundou. Sabe por quê? A gente se alegra com a sexta porque a gente vai ficar sábado e domingo com menos carga de trabalho. Os puritanos se alegravam com a segunda porque eles teriam uma semana inteira para servir a Deus com o seu trabalho. Eles entenderam que é uma vida inteira na presença de Deus. Nos domingos eles serviam a Deus com a sua adoração. Durante toda a semana eles serviam a Deus com a sua ocupação. O tempo todo é o trabalho para Deus. Isso é servir como ao Senhor. É você chegar amanhã, segunda-feira, no trabalho e entender que cada parafuso apertado, que cada, peça de roupa vendida, que cada pão fabricado, que cada exercício instruído para os meus alunos, eu estou fazendo para Deus, para
para o meu Senhor. Não para os alunos, não para o cliente, não para o patrão, para o Senhor. Primeiro, a motivação da obediência dos servos é o seu compromisso com Cristo. Segundo, a obediência dos servos é motivada também pela confiança que eles tinham em Cristo. Primeiro, pelo compromisso que faziam com Cristo. Segundo, pela confiança que eles deveriam ter em Cristo. Olha o verso 8 aí, versículo 8. Paulo diz assim: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. A obediência do servo é motivada pela confiança em Jesus Cristo. O versículo 8 nos ensina duas coisas, pelo menos, muito importantes. Primeiro, que Cristo é digno de confiança. Ele diz: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, se fizer algum bem, receberá isso do Senhor. Primeiro, Jesus é digno de confiança. Por isso que Paulo diz que Cristo vai retribuir com bem o bem que cada um deles fizerem. Essa afirmação aqui deve motivar os cristãos, pois o Senhor é verdadeiro, é fiel e cumpre com as promessas que Ele faz. Paulo está dizendo que haverá recompensa da parte do Senhor para aquele que faz o bem. Então, primeira coisa que motivava algo que motivava a obediência dos servos, a confiança que tinha em Cristo. De Cristo é confiável, você pode confiar nele. Cristo não é como nós. Muitas vezes nós somos de meia palavra, por isso que ele teve que dizer: seja o vosso dizer sim, sim, não, não, que passar disso procede do maligno. Cristo é de uma palavra só, e quando ele promete, ele cumpre. É isso que a Bíblia ensina. Ele é digno de confiança, você pode se apegar a ele. Quando Calvino comenta isso aqui, olha que coisa interessante que Calvino diz. Ele vai dizer assim: que poderosa consolação, se porventura tiverem que conviver com senhores mal agradecidos ou cruéis, Deus aceitará seus serviços prestados a homens indignos como prestados a Ele próprio. Ainda que os senhores fossem mal agradecidos, eles deveriam continuar obedecendo, entendendo que o resultado do serviço era para Deus, era para Cristo e não para os senhores. Entendendo que Deus estava recebendo e não os senhores. Então a primeira coisa que esse texto ensina, o versículo 9, é que Jesus é digno de confiança. Pode confiar. Se ele prometeu recompensar o servo fiel, ele recompensa o servo fiel. Outra coisa que o Paulo ensina aqui é que em Jesus não há parcialidade. Jesus é imparcial em relação aos seus filhos. Paulo começa o versículo 9 dizendo: certos de que cada um, e ele termina o versículo 9 dizendo: quer seja servo, quer livre. Jesus não é parcial. No coração recompensador de Jesus Cristo não há acepção de pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui. É assim que ele fecha o capítulo 9. A sua importância não está na posição que você ocupa, mas no Senhor que você serve. Não porque nós somos importantes, mas porque Ele é. A nossa dignidade não está no serviço que fazemos, mas no Senhor a quem servimos. Não porque nós tenhamos dignidade em nós mesmos, mas porque estamos nele, e Ele está em nós, e Ele é digno. Talvez você poderia perguntar o seguinte: olha, mas como assim? Olha por que... Irmão, preste atenção nisso aqui. Por que Jesus é digno de confiança? Talvez você pode pensar o seguinte: mas como assim? Osmar, você tem ensinado que as bênçãos de Deus para nós é por graça e não por mérito. Não é isso que a gente tem falado aqui? Que o relacionamento de Cristo com a gente
é por graça e não por meritocracia, não é? Porque por mérito a gente não merece nada. Como é que agora você vai me falar aí que ele recompensa com bem aqueles que fazem boas obras? Então tem recompensa, tem, mas tem por causa dele. Paulo já havia ensinado em Efésios capítulo 2, verso 10 o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja, Paulo está dizendo, se você fizer coisa boa para Deus, Ele vai te recompensar com o bem. Ah, mas detalhe, tudo que você faz de bom para Ele já veio dele, porque dele, por Ele, para Ele, seja a honra e a glória para todos sempre. Você vai se empenhar para fazer coisas boas para Deus, mas é Ele que vai receber a glória por tudo aquilo que você está fazendo, porque foi Ele que deu para você fazer. Até a nossa fidelidade vem de Deus. Louvado seja Deus. Se somos servos fiéis, que trabalham com todo o empenho do nosso coração, dedicação para servir ao Senhor, servir no nosso trabalho, servir na igreja, servir em qualquer área, se fazemos com todo empenho, louvado seja Deus, porque até as obras que praticamos Ele preparou de antemão para andarmos nela. É isso que Paulo ensina aqui. Então é por graça. Terceiro, para a gente ir para o fim, quase acabando. A obediência é motivada pelo compromisso com Cristo, pela confiança que Cristo merece, que Cristo é digno. E terceira, a obediência dos servos era com temor e tremor. É assim que ele diz o verso 5, ele inicia assim, né? Com temor e tremor. A palavra temor aqui, no grego é phobos, de onde vem fobia, medo de alguma coisa. Então ele está dizendo que deve haver medo, temor, reverência. São opções para a gente traduzir isso aqui. O que a gente entende aqui? Por tudo aquilo que hoje nós já falamos, ou seja, pela centralidade de Cristo no relacionamento que nós temos com os senhores, a quem servimos, em diferentes áreas da nossa vida, pelo fato de Cristo estar no centro, é digno, é necessário que todo esforço seja feito com temor. Se eu estou fazendo com a convicção de que quem está recebendo é o Senhor, é isso que devia ficar muito claro na mente dos servos. Se você tem a convicção de que quem está recebendo é o seu Cristo, deve haver temor no seu serviço. E não apenas isso, temor e tremor. A palavra para tremor aqui é tromos, que era usado com frequência para se referir a uma ansiedade que as pessoas tinham em concluir, em executar alguma tarefa que foi dada. Elas ficavam ansiosas por não confiar na sua habilidade para fazer, mas cumpriam religiosamente aquilo que tinha que ser feito. O que Paulo ensina aqui? Paulo está ensinando aos servos e a gente também que nós deveríamos fazer as nossas obras confiando. Primeiro, tendo o claro entendimento de que as nossas habilidades são insuficientes mesmo. Tinha tremor aquele que entendia que ele tinha uma grande responsabilidade pela frente, ele se via incapaz de cumprir com a solicitação que foi dada para ele, mas ele fazia mesmo assim. Paulo está dizendo que nós devemos encarar nossas responsabilidades tendo consciência da nossa incapacidade de fazer, mas a confiança de que aquele que nos ordenou fazer é quem nos habilita, é quem nos capacita a fazer tudo o que ele pede. Sabe o que eu aprendo com isso? Você não tem mais desculpa. Eu não tenho mais desculpa. Eu achei melhor não fazer porque talvez eu não ia fazer bem feito. Eu achei melhor não fazer porque tem um fulano na igreja que faz melhor. Deve haver temor e tremor, porque tremor indica confiança no Deus a quem estamos servindo. É confiar de que aquele que escolhe
os inabilitados os capacita. Por isso que a Bíblia diz que ele não escolhe capacitado, mas capacita quem escolhe. É necessário tremor, e nós temos esse tremor em servir uns aos outros, em servir a Deus, porque confiamos que, apesar da nossa incapacidade, e você, assim como eu, é sim incapaz, inábil, você não tem suficiência em si mesmo, mas nós confiamos que aquele que nos delegou uma obra para fazer vai nos habilitar com o que precisamos para cumprir, para que no fim a glória seja sempre dele, para que no fim você e eu possa declarar como Paulo declarou, depois de dizer: trabalhei mais do que todos os outros, Paulo vai dizer: mas não eu, a graça de Deus em mim. Você pode dizer: eu trabalhei, eu me empenhei, eu me esforcei, mas não eu, a graça de Deus comigo. Verso 5 também diz que a obediência daqueles servos devia ser na sinceridade do vosso coração, ou seja, singeleza de coração. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o servo cristão tem que trabalhar com integridade e retidão. Ele é íntegro, ele é honesto, ele é sincero naquilo que ele faz. Ele não, é por isso que Paulo vai dizer, ele não faz só quando está sendo observado. Ele é íntegro porque ele faz quando ninguém está vendo. Ele é dedicado, ele é honesto. Ele não está cumprindo com o seu papel apenas quando tem um feitor, um fiscal, um gerente. Ele está cumprindo com o seu papel porque ele entende que o seu Senhor é onisciente e vê aquilo que o seu Senhor na terra não vê. É feito para o Senhor. A conclusão que nós temos aqui, irmãos, e agora sim o caminho para o fim, é que a obediência do servo é motivado pelo compromisso com Cristo. Assim como a submissão da esposa, o amor sacrificial do marido, a obediência dos filhos, o temor dos pais em educar os filhos, a obediência dos servos é motivada pelo compromisso com Jesus. Jesus está sempre diante dos olhos deles. Se nós não entendemos isso, nós jamais serviremos com excelência naquilo que a gente tem que fazer. Jamais seremos íntegros e retos com aquilo que a gente tem que fazer. A obediência do servo é motivada por confiar em Jesus. Há uma promessa de Cristo em recompensar aqueles que fazem o bem, independentemente de quem seja, seja servo, seja senhor. Há uma promessa de recompensa do Senhor Jesus para todos, e por confiar que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, o servo serve com dedicação. É necessário haver temor e tremor na obediência do servo. Temor porque ele entende que aquele que está recebendo é digno de reverência, de respeito, porque a motivação primeira é o Senhor. Tremor porque ele entende que ele é incapaz mesmo, ele é inábil, e ele confia que o Deus que o escolheu para servir vai capacitá-lo com aquilo que ele precisa para servir. Por isso ele treme. E por fim, é uma obediência sincera, reta, honesta, sem falsidade. A implicação prática disso aqui, irmãos, é que o Evangelho, presta atenção nisso, o Evangelho revela para nós onde é que está o nosso real valor. Não que nós tenhamos valor em nós mesmos, mas nós temos um alto valor porque o nosso valor está em Cristo. O Evangelho mostra o nosso real valor. Ele mostra a nossa real dignidade. E a nossa real dignidade e valor não está na posição que nós ocupamos na terra. Não está no cargo que nós desempenhamos, na função que nós desenvolvemos. Não está no trabalho que a gente realiza. Não, o teu trabalho não resume a sua dignidade. Miserável o homem que pensa que o seu valor é resumido pelo resultado do seu trabalho. É miserável porque às vezes ele vai se deparar com a incapacidade de fazer e ele vai associar o seu valor àquilo que ele não conseguiu fazer. Não, o Evangelho nos ensina que o nosso valor está assentado à destra de Deus e tem nome: Jesus Cristo. Esse é o nosso real valor. Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Irmãos, nosso real valor é porque Ele habita em nós. E Ele tem valor. Deixa eu te perguntar alguma coisa, ó. Não precisa levantar a mão, mas quem aqui já se sentiu desvalorizado no trabalho? Quem aqui já, depois de um dia inteiro de labuta, a irmã lá, que é dona de casa, o dia inteiro trabalhando, cuidando dos filhos, aí o marido chega em casa e nem nem olhou, passei tudo aquela roupa. Não estou dizendo que o marido não tem que reconhecer, não é isso. Estou dando um recado para as irmãs aqui com base no texto aqui. O infeliz nem viu tudo que eu fiz, aguentei essas crias o dia inteiro. Ele chega, não fala nada. Quantas vezes você já se sentiu desvalorizado pelo seu trabalho, pelo seu empenho? E lá na empresa? Rapaz, entreguei no prazo todas as tarefas que me deram. Entreguei antes do prazo, ainda ajudei o colega a fazer o dele. Nem um obrigado o infeliz me deu. Quem já se sentiu desvalorizado com o trabalho que realiza? Ninguém reconhece. Sabe por que a gente sente assim? Porque a gente entendeu errado a nossa ideia de valor. A gente entendeu errado. Isso acontece porque você está esperando valorização no lugar errado. O seu valor não está no trabalho que você realiza. O seu valor não está no reconhecimento do seu patrão. O seu valor não está no reconhecimento do seu marido, dos seus clientes. O seu valor está na cruz. Ali está o seu valor. Porque o seu valor é uma outra pessoa. A sua dignidade é uma outra pessoa. A sua dignidade é Cristo. O seu valor é Cristo. Alguém já leu o livro Peregrino, do John Bunyan? Tem uma frase incrível lá. John Bunyan, depois que ele foi preso, voltando para casa, ele entendeu o seguinte: depois que ele foi solto, ele conta que tudo mudou na vida dele quando ele entendeu pelas Escrituras que a santidade, a retidão dele não estava nele, estava no céu. E é uma retidão perfeita, é a retidão do Filho de Deus. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Uma justiça que nós não fomos capazes de conquistar com nossos braços, Ele nos deu. A justiça de Cristo foi imputada a nós. Às vezes, nós nos sentimos muito inferiorizados quando a gente não é reconhecido com os trabalhos que a gente desempenha, porque nós estamos esperando a valorização de outro lugar. Você está esperando a valorização do teu marido, você está esperando a valorização da sua esposa, do seu patrão, dos seus clientes. Não, o nosso valor está assentado à destra de Deus e tem nome: Jesus Cristo. Nosso valor foi demonstrado na cruz, com cada gota sendo derramada em nosso favor. A sua dignidade, o seu valor não é quando um patrão elogia, a sua dignidade é quando Cristo gritou: está consumado. Você tem um Senhor que recebe o seu trabalho. Este Senhor deu a própria vida para resgatar você da morte. Nada se compara ao serviço que Ele realizou. Você jamais vai trabalhar demais. Ele fez muito mais para te tirar do império das trevas. Por isso que agora você é motivado a servir. Entendendo uma coisa: jamais o seu serviço vai equilibrar a balança. Desista da ideia: eu preciso servir a Cristo para retribuir o que Ele fez por mim. Esquece. Jamais você vai conseguir colocar na balança uma quantidade de obra que equipara o que Ele fez. Sabe por quê? Ele recebeu uma ira que é eterna. As suas obras aí que você vai... Vamos supor que você vive 80 anos. Uma vida muito bem vivida,
com 80 anos, totalmente dedicado a Deus, servindo com obra, servindo na igreja, servindo no trabalho, servindo na sociedade, buscando a glória de Deus. Uma vidinha de 80 anos, você acha que vai equiparar uma ira eterna recebida no corpo de Cristo? Esquece! Não, o que nós fazemos não é para equiparar, nós fazemos simplesmente para demonstrar amor por uma conta impagável que foi paga por outra pessoa, pelo nosso valor que está no céu, Cristo Jesus. Entenda uma coisa, o seu serviço é só uma forma de você dizer obrigado, eu não tenho mais o que fazer. Você sempre será alguém de mãos vazias diante de Deus. É o mendigo espiritual, né, Laís? É o pobre de espírito, é o humilde de espírito. Sempre será alguém de mãos vazias diante do Criador, sem ter nada para oferecer. Portanto, se empenhe, porque cada obra sua é uma forma de você dizer obrigado. Quero te fazer algumas perguntas. Você não responde, guarda para você, responde no seu coração, responde para Deus em casa. Como você tem servido? O nível do seu serviço revela o nível do seu amor por Jesus. Não vai equilibrar a conta, mas o nível do seu serviço revela o quanto você o ama. Como você tem servido a sua família, por exemplo? Aqueles que Deus por graça fez habitar com você, para te aguentar. Deus por graça colocou na sua vida. Como você tem servido eles? Como você tem servido a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais? Como você tem servido a sua empresa? Como você tem servido a sua igreja? O que você tem feito lá com a sua família para que significar o seu obrigado, Jesus? Porque a ira eterna era para mim, o Senhor suportou na cruz. O que você tem feito lá na empresa que vai representar o seu obrigado, Jesus? Porque a cruz era para mim e o Senhor suportou. O que você tem feito na igreja que vai traduzir o seu obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim? Jesus é sempre o alvo e é sempre o modelo para o nosso serviço.